Olá! A busca pela beleza eterna e o apelo ao estético na arte e na vida são alguns dos temas a serem abordados com os alunos a partir do livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, publicado originalmente em revista em 1890 e em livro no ano seguinte. O clássico romance é protagonizado pelo jovem inglês Dorian Gray, de cuja beleza extraordinária ninguém sai ileso, nem ele mesmo. Para trabalhar com o livro em sala de aula, o Manual do Professor apresenta diversas propostas de atividades para serem realizadas com seus alunos, além de conteúdo teórico e referências complementares para você se aprofundar no tema. Veja agora algumas dessas possibilidades no Sala do Professor. O Retrato de Dorian Gray permite discutir com a sua turma conteúdos sobre estética, arte, história e cultura. O trabalho com a obra O Retrato de Dorian Gray contribui para o desenvolvimento das competências gerais da educação básica citadas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. As propostas trazem as competências e habilidades mobilizadas em cada atividade, possibilitando aos estudantes potencializar a capacidade de reflexão em relação às manifestações artístico-culturais ao mundo social e cultura e à vida em sociedade. Para ver em detalhes as relações da BNCC com as atividades propostas, consulte o seu Manual do Professor. Na seção proposta de atividades 1 estão atividades para serem desenvolvidas na área de língua portuguesa, organizadas em 3 etapas: antes da leitura da obra, durante a leitura e após a leitura do romance. A etapa da pré-leitura é o momento de apresentar a temática da obra aos alunos e coletar algumas percepções e referências que eles tenham sobre o assunto. O que eles pensam sobre os padrões estéticos atuais e como lidam com eles, elencando questões como autoimagem, aceitação, relações de poder e realização pessoal. No primeiro momento, o foco da discussão podem ser as visões coletivas sobre os padrões sociais de beleza, como são instituídos, como são cobrados. No segundo momento, os alunos podem discutir como lidam individualmente com esses padrões. Outra sugestão é a leitura do prefácio da obra. Escrita por Oscar Wilde em aforismos, ela auxiliará os alunos a compreenderem, nesse momento inicial de leitura exploratória, o ideal de arte defendido pelo autor. Para a leitura da obra, sugerimos a criação de um cronograma de 4 semanas ou mais, de acordo com o que for mais adequado para a sua rotina. A cada semana, elencamos tópicos para serem discutidos com os alunos conforme a leitura dos capítulos for avançando. O objetivo é discutir coletivamente os elementos centrais da narrativa ao longo da leitura, como os aspectos formais da linguagem e estrutura narrativa, até as ações principais e o percurso dos personagens, coletando as impressões de leitura dos alunos. Uma outra possibilidade de trabalho durante a leitura é a introdução ao estudo da literatura fantástica, identificando os elementos da obra de Oscar Wilde e de outras obras já lidas por eles. Essa atividade também está dividida em conversas semanais. No Manual do Professor você encontrará o cronograma detalhado para a fase de leitura da obra e um roteiro com sugestões de como abordar diversos temas na conversa com os alunos. Após a leitura, você pode explorar com os alunos questões relacionadas aos costumes e à moral da época, abordados na obra em contraponto com a sociedade atual. Por que este romance foi tão polêmico e criticado em 1890? E hoje, como ele é recepcionado? A discussão e análise da turma pode ser registrada com a produção de textos multimídia.
como blog, podcast e vídeo. A ideia é que os alunos desenvolvam uma análise crítica sobre a obra, criando algo autoral para consolidar os conteúdos discutidos. Veja em detalhes no Manual do Professor como desenvolver essa atividade e quais recursos digitais serão necessários. Nesta seção do Manual do Professor, você encontra propostas de atividades para serem realizadas em parceria com professores de outras áreas. Oscar Wilde foi um dos grandes representantes do esteticismo, movimento artístico-filosófico que está presente em toda a obra. Em parceria com o professor de artes, a atividade busca discutir como essa corrente estética influenciou as artes plásticas e a literatura, e se sua influência permanece nos dias de hoje. No romance são expostos os hábitos e tradições da aristocracia inglesa. Com os professores de ciências humanas e sociais aplicada, é possível debater as características gerais da era vitoriana. Conhecer os valores e os costumes daquele período contribui para compreender as tensões e os ritos sociais em jogo no romance. Nessa seção do Manual do Professor, trazemos um aprofundamento teórico a respeito do gênero da obra, para auxiliá-lo em suas aulas. O manual apresenta em detalhes o pensamento de críticos literários a respeito do gênero romance, elencando as marcas literárias que o caracteriza, apontando os diferentes olhares desses teóricos. Revela também que o retrato de Dorian Gray é classificado como romance filosófico, uma vez que as discussões sobre a arte e o esteticismo e sobre o código moral da época são mobilizados no romance por meio de conceitos que fluem nos diálogos das personagens. Outro ponto interessante é a influência da literatura gótica e do fantástico no romance. Os cenários de horror góticos medievais são representados pelas áreas urbanas e degradadas de Londres. O romantismo também está presente na obra com clara presença do protagonista fatal, cuja beleza estonteante atrai e destrói quem dele se aproxima. Graças a essa variedade de temas, o clássico de Oscar Wilde permite diálogos com vários tipos de produções literárias contemporâneas. Literatura de terror, literatura fantástica e também romances realistas que tenham as implicações da beleza como pano de fundo são vertentes que podem render boas articulações com esse romance. Na última seção do Manual do Professor, você encontra a indicação de referências complementares sobre os temas abordados e a vida do autor. Confira artigos sobre o dandismo, movimento de culto ao artificialismo, à beleza e ao vestuário extravagante, que marcou a época e a vida de Oscar Wilde. O retrato de Dorian Gray é um clássico da literatura universal. Essa nova edição traz diversas notas explicativas que contextualizam a obra para ajudar o jovem leitor a desfrutar deste texto que continua mais atual do que nunca. Com as atividades propostas, aprofundamentos e referências complementares, você pode auxiliar seus alunos a explorarem ainda mais essa obra-prima. Um ótimo trabalho em sala de aula e até a próxima!